Voltamos, Brasil! E hoje o programa está muito interessante, viu, gente? Principalmente que a gente está fazendo agora uma roda totalmente diferente de tudo que a gente faz e que eu estou com muita alegria de receber esses convidados de hoje, que é um assunto muito sério e, ao mesmo tempo, muito bacana de tê-los aqui para a gente poder esclarecer todas as dúvidas. A gente vai falar hoje, Dia Internacional do Combate ao Câncer Infantil. Estou recebendo o Dr. Renato Galo, psicólogo infantil, né, que está sempre aqui. Mantenho o meu convidado, que já está, doutor Igor, aqui com a gente, neurocientista. Doutora Viviane, que é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. E também a doutora Camila Novaes, endocrinologista infantil da Clínica Boliv. É isso, doutora? Sou leve. Bem-vindas. Obrigada. Gente, eu gostaria que vocês falassem muito, por favor, sobre esse dia, dessa importância, da seriedade, do trabalho de vocês. Bom, falando do dia, né, do câncer infantil, eu acho que é muito importante. O câncer infantil é uma doença rara, tá? E se você for pensar no diagnóstico de câncer, o câncer infantil, ele corresponde só a 2 a 4% de todos os cânceres. Então, é realmente uma doença rara. Mas, ao mesmo tempo, é devastadora para a família. A notícia de que um filho tem câncer é devastadora, né? Então, tem uma importância aí muito grande. E, além disso, né, eu acho que além de receber a notícia e mudar completamente a rotina da família, ainda hoje a gente tem um alto índice de mortalidade dentro. Ela está entre as maiores causas, né, de mortalidade entre indivíduos de 0 a 19 anos. Melhoramos muito, mas ainda é um desafio. Como que é o tratamento? O tratamento... Gente, é muito sofrido. Lá no Rio de Janeiro, eu fazia parte da Cruz Vermelha, eu fazia parte de várias ONGs de apoio e a gente visitava muitas crianças com câncer lá. É um sofrimento, assim, eu acho que o sofrimento maior mesmo é dos pais, né, dos familiares, né? Porque a gente vê que a criança está ali, mas ela está tão pura, tão, né, querendo viver, que dá uma lição de vida pra gente. Eu acho que criança tem uma capacidade de adaptação, né, às situações adversas que, no fim, nos fortalece, até para trabalhar com elas, né? Mas, é difícil. Mas realmente, assim, a família ela precisa de um suporte. Eu sempre falo que a gente não trata câncer infantil sozinho. Não dá para só o médico estar ali. Muito pelo contrário, a gente precisa, para oferecer um tratamento completo, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, sempre. Suporte psicológico, nutricional, todos os especialistas envolvidos e principalmente estar num serviço em que você possa oferecer tudo isso, né? E que tenha isso, né? Com certeza. Na verdade, acho que o câncer infantil é extremamente importante, por isso que a Viviane está falando, porque é um impacto na vida, e não é só na vida da família direta, como pai e mãe, mas são os tios, os avós, os primos, todo mundo sofre, todo mundo se envolve. E até os tratadores, né? Os médicos, as pessoas, porque a gente também sofre um pouco com esse diagnóstico, com o impacto que essa doença ainda tem muito nas famílias e nas crianças que estão envolvidas, né? Que são diagnosticadas com câncer infantil. Como que é feito esse trabalho lá, vocês? Bom, eu acho que principalmente eu trabalho numa instituição que a gente consegue tratar, né, integralmente. E a gente tem todo esse suporte multidisciplinar. E o tratamento do câncer infantil, que você tinha feito a pergunta anterior, ele se baseia, é muito parecido com o tratamento do adulto. Quimioterapia, radioterapia e cirurgia. É lógico que dependendo de quão avançada esteja a doença, você vai dar preferência para um ou para outro tipo de tratamento. Então, Qual é o tipo, desculpa, mas qual os tipos mais comuns de câncer que surgem nas crianças? O mais comum é leucemia. É o mais comum. Seguido por tumores de sistema nervoso central, que são os tumores cerebrais, e os linfomas também estão entre os mais frequentes. Linfomas, gente? Linfomas, leucemias e linfomas. Mas, apesar de tudo, hoje a gente tem nos grandes centros, a gente tem uma chance de cura em torno de 75%, 80%. Nos grandes centros, né? Isso é que assusta a gente, né? Sim. E o lado psicológico dessa criança e... principalmente para ela lidar com os pais, né? Parece que elas percebem mais o sofrimento dos pais, né, doutor? Isso que eu ia comentar, que justamente se o trabalho ele é feito primeiramente com os pais, né, um trabalho paliativo num todo, né, com a família inteira. Existe toda a expectativa em cima da criança, a criança tem, descoberto o câncer, né, enfim, então é feito todo um tratamento com a família, a criança
se ela ficar um tempo sem saber o que é, ela vai sentir, ela vai saber que tem alguma coisa no ar que está diferente, o tratamento é diferente, triste. é tudo diferente. Então, é importante, sim, que a criança saiba disso. Assim, é uma pergunta amadora, mas assim, como falar para uma criança da seriedade de uma doença? E tem uma idade certa para a gente falar? Não, porque se a gente esperar chegar a uma idade, pode ser, né? Enfim, vai passar às vezes a criança tem... Mas assim, uma criança tem 4 com... aninhos, 5 aninhos, a gente tem que explicar como que Tem que explicar. Ela não consegue ter capacidade de saber a magnitude do que é o que ela tem. Mas dá para saber, informar que, enfim, ela vai passar por um tratamento que é pesado, um tratamento que é chato. Inclusive, o trabalho do psicólogo hospitalar é justamente propiciar que a criança tenha a melhor qualidade de vida junto com os familiares, né? Um trabalho mais paliativo. Eu acho que até ele pode confirmar o que eu estou falando, mas trabalhar com criança, você tem tanto instrumento. Então, é desenho, é a brincadeira, o boneco. Qualquer coisa, a gente qualquer tem coisa um boneco que tiver terapêutico em que o boneco tem um catéter, então a criança manipula o catéter. Então, isso faz com que ela se aproxime do tratamento. Mas é essencial que a criança saiba o que esteja acontecendo, respeitando, lógico, o desenvolvimento cognitivo da criança. Claro. E o principal é ouvir, porque eles perguntam. E eles não podem ficar sem resposta. Gente, e esse choro, hein? Vamos lá. Eu tenho uma filha de 8 anos, eu imagino que se aconteça alguma coisa, eu acho que o mundo da gente desabar. Vai desabar, vai acabar a vida da gente ali. E a gente tem que ser forte nesse momento. E aí, e o choro e esse desespero? Como que a gente vai aprendendo? Como que a gente pode ajudar? Porque eu acho que a gente deve mais atrapalhar do que ajudar. Justamente, os pais têm que ser preparados para conseguir aguentar eles primeiro, né? A ter ver o filho chorar para depois conseguir amparar, né? Não tem como ele amparar sendo que ele está até pior do que a criança. Porque a gente sempre sabe que parece que os pais ficam... E eu acho que precisam mais do que as crianças, eu acho que é muitas tão vezes. importante também porque os pais muitas vezes eles têm que ter a noção também da gravidade e da possibilidade de perder aquele filho. E saber do quão é importante o que ele vai fazer com essa E criança. isso é muito difícil para os pais entenderem, mesmo no começo de tratamento, ou até quando você vai dar uma notícia tipo, ó, não tem mais o que fazer, porque muitas vezes a gente chega nesse ponto. Os pais têm que ter essa noção de como lidar com esse filho que está doente, que vai ter que, às vezes, muitas vezes, toda semana para o hospital, toda semana para o ambulatório, fazer quimioterapia sequencial. Então, o pai tem que entender também essa questão de como lidar com a possível perda do filho. Então, isso também é muito difícil, Isso é muito complicado. É impossível, né? A gente não é preparado para isso. E aí, questão de paz é impossível mesmo. E aí é importante o trabalho multidisciplinar, inclusive para cuidar, amparar a família que está, como a gente disse, muito vulnerável com toda essa situação da criança. Gente, acho que não tem capacidade psicológica, emocional, como pai, como mãe, de você, né, escutar isso. É muito sofrimento, Não vai né? ser frio o suficiente, né? Não vai conseguir. Mas eu acho que aí entra muito a relação entre a equipe e a família, sabe? É todo mundo junto, lutando por um objetivo comum, que é o bem-estar daquela criança. Sim. Grande maioria das vezes a gente tem sucesso, mas realmente, em algumas vezes, a gente não consegue ter o desfecho que a gente quer. Mas, estando ao lado, eles tendo confiança, sabendo que está sendo feito o melhor, Tudo, isso é reconfortante para todos, para a família, Dá para a pra dar uma criança, aliviada, né? para a equipe. Tanto que a configuração de atendimento psicológico não tem aquela coisa de horário marcado, tudo. É uma coisa assim. É um hospital, é um ambiente que tiver, se é do lado do leito, se é numa salinha, em qualquer lugar. É um momento Precisou, que tem que estar ali, tem que estar amparando, estando junto. É um trabalho feito realmente com a família inteira. É bem diferente do que é um tratamento clínico, uma coisa que você vai toda semana lá para poder ter a sua terapia. É completamente diferente. Nossa, eu imagino a situação, por isso que nesse dia de hoje é tão importante a gente falar. Aí eu queria entender com vocês um pouquinho também, assim, como detectar sinais, assim, a doença, ela manifesta algumas coisas visíveis, assim, para nós, mães, assim, a gente começar a observar que alguma coisa está errada? Os sinais iniciais do câncer infantil, eles são muito inespecíficos. Eles parecem muito as doenças da infância, né? Então, é uma febre recorrente, dor nas pernas, aquela criança que reclama de uma dor de cabeça. Então, é lógico. Então, no começo, é muito difícil de fazer o diagnóstico, porque se confunde muito com outros sinais de doenças comuns. Mas, e por isso que é importante ter um pediatra de confiança. Porque quando aquele sintoma começa a não está dentro de um quadro que você normal, né? não está tão dentro do esperado, você tem que investigar. Porque eu acho que o principal de
todas essas datas comemorativas, tudo, é alertar para o diagnóstico precoce. Isso muda completamente o desfecho da história. Então, é o alto índice de suspeita. Se você ganha o tempo, você ganha tudo, né? Exatamente. Essa luta, vocês lutam contra o tempo. E como pediatra geral, e atendendo muitas vezes essas crianças, é importante a gente também ter essa noção de quando investigar. Então, é um gânglio que apareceu, isso é muito comum na infância, porque as infecções, por exemplo, uma infecção de ouvido, uma infecção de garganta, vai dar gânglio também. Mas aí, quando que vão investigar, prestar atenção nessa criança e prestar atenção na queixa dessa criança. Porque a criança, ela não inventa. A gente tem essa ideia de que a criança inventa, que é mentira. Não, ela vai sentir, ela vai se queixar. Então, é importante para os pais e para os pediatras também levarem em conta a queixa da criança e dar importância. Né? Investigar, a menor dúvida é investigar. É melhor você investigar, saber o que está acontecendo mais aliviado, né? Exatamente. Descartar qualquer possibilidade, porque o câncer, por exemplo, uma leucemia entra num diagnóstico de uma dor de garganta. Sério, ou de uma manchinha roxa que apareceu, né? Ou de uma dor na perna, ou de uma febre que a criança teve. Então, a gente, se a coisa se prolonga, constante? Geralmente sim, uma febre intermitente. Eu acho que tudo entra em orientação e desmistificar, né? Porque às vezes passa num pronto-socorro, o médico que vê, é difícil para ele que está vendo a criança a primeira vez levantar uma hipótese dessa. Por isso que é importante ter o pediatra. Mas eu acho que alertar a população de que o câncer tem cura. A gente cura a grande maioria das crianças. E quando você tem o diagnóstico precoce, a intensidade do tratamento vai ser menor, eu acho que isso alerta para a gente fazer o diagnóstico precoce. A gente tem que pensar. Sempre, assim, é uma hipótese que não tem que ser esquecida. A gente sempre tem que estar alerta, porque a gente pode estar adiante. É uma doença rara, mas é o que a gente disse no começo. É genética? Só 10% dos casos o que tem acontece, hereditariedade. então, nessa criança para desenvolver? Muito complicado a gente explicar ainda, tem muitos estudos, mas não tem fator ambiental ainda, um fator ambiental. Existem algumas hipóteses, alguns estudos que são realizados, mas em criança não existe um fator ambiental tão bem definido como existe em adulto. Algumas infecções, então você tem que fazer os exames preventivos, o uso de cigarro, o uso de bebida alcoólica. Em criança, além do tumor, ele tem um desenvolvimento mais rápido, são células mais imaturas, mas por isso responde melhor. Ele é mais rápido também? Ele desenvolve bem mais rápido do que adulto. A velocidade de crescimento de um tumor em criança, sim. E por isso ele responde melhor à terapêutica. E qual é o tempo de um tratamento? Depende geralmente, do tipo, depende da doença. Leucemia, normalmente, a gente tem o tempo de tratamento em torno de 2 anos. 2 anos, né? E existem alguns linfomas que são um período mais curto, mas também a quimioterapia é mais intensa. Então, depende muito do tipo de doença para a gente poder indicar o melhor tratamento. E depois, por exemplo, vocês estão conseguindo, graças a Deus, né, pelo que a gente sabe, conseguir, em muitos casos, né, ter sucesso no resultado final, né? Que é o que a gente torce. E como que fica a vida dessa criança depois? Fez o tratamento, graças a Deus deu tudo certo. Como que é o acompanhamento? Porque tem pais que vêm do Brasil inteiro para cá, né? Eu tenho pacientes que passam comigo há anos e que essa relação médico-paciente... E não adianta, você fala, pode passar na sua cidade, não. Eles confiam e querem voltar. É o medo, né? Pegando um voo, uma distância, né? O nosso país é extenso, então eles vêm de muito longe, mas eles só ficam tranquilos quando você fala que está tudo bem. Mas a gente faz o segmento dessa criança, depois desse adolescente, desse adulto, né? Eu tenho pacientes que são pais e eles trazem para a gente ver. Então, assim, a gente tem que fazer o acompanhamento periódico. É lógico que o primeiro ano pós-tratamento a gente fica monitorando mais de perto. E aí, conforme vai passando o tempo do término do tratamento, a gente vai espaçando mais esse retorno, mas invariavelmente, uma vez por ano, a gente reavalia essa pelo menos pessoa. Uma vez por ano, né? Sim. Doutora, e o lado psicológico aí quando tem irmãos? Né? Porque, de repente, está a criança, né? Tem um irmão de 5, um irmão de 7, um de 8. Como que a gente faz? Ela até comentou sobre as ferramentas que nós temos com as crianças, né? Hoje em dia temos diversos livros infantis que trazem essa realidade. Até com as mães, eu tive um caso também na clínica sobre isso, né? De que a mãe teve diagnóstico de câncer, então teve que fazer uma psicoeducação com os filhos sobre a mãe. Então tiveram livros que foram
trazidos para essas crianças sobre até a queda do cabelo, enfim, várias coisas. Então é uma psicoeducação que se faz com os materiais que nós temos disponíveis, né, toda a parte lúdica, brinquedos, livros, desenhos, enfim, tem bastante material que dá para fazer essa psicoeducação, tanto com o irmão, o primo e até familiares. Quem é mais difícil para vocês trabalhar, né? É as crianças, é os irmãos, É um todo, É um né? Acaba sofrimento sendo de um um todo, todo. na verdade. Tem muitos até vídeo na internet de criancinhas que estão passando por tratamento que dão um banho em todo mundo, né? Que tá sempre alegre, sempre Porque feliz. isso aí é um... São pessoas Acho que é justamente pela estão- capacidade adaptativa, né? Exatamente, Que a doutora de comentou. fortalecer. Eu acho que também vê muito sofrimento dos pais, né? Parece que ela fica mais fortalecida que uma mãe. E Não, por ser com criança, certeza. né? Criança é criança. É. Criança tá tudo... Que virar brincadeira, vai que vai, E tem na muitos verdade. apoiadores hoje também, não tem? Pessoas que vão levar voluntários, que fazem um trabalho sim. social tão bonito Nossa, também, para né? eles assim, eles ficam super felizes quando alguém vai visitar. Então, existem esses trabalhos tanto dos voluntários, contadores de história. Existe também a escola intra-hospitalar, que tenta fazer com que essa criança não perca o vínculo com a escola, que é muito importante, né? De repente, a mãe todo dia acorda, você tem que ir para a escola. E de um dia para o outro fala, vai só se você quiser. A gente tenta manter a criança na rotina ritmo dela. dela. Para ela também entender que ela tem... É ela normal. tá tudo... Assim, mudou a rotina, né? Ela tem que ir mais Mas- para o hospital, mas ela tem que ter a vida dela, a relação social, as Porque brincadeiras. senão A gente parece que coloca deve dar um limite. desespero, né? Sim, sim. Eu acho que vocês agem totalmente, assim, dentro do que deve ser mesmo, né? Durante a faculdade eu fiz um trabalho voluntário como esse, né? Levar o violão, nós vestimos como É palhaços. música, e... os palhaços da alegria. Não, eles amam. é Muito isso. bom, muito, muito bom. Eles amam. E o contato, às vezes, eles falam... E é bom até a relação das equipes, né? Porque, às vezes, a criança comenta alguma coisa com um contador de história, que é um problema que ele está imaginando que a gente nem sabe, e aí eles vêm contar para a gente. Então, é todo mundo trabalhando né, com o nosso objetivo principal, é o bem-estar da criança. Geralmente, qual é a idade, doutora, que acontece lá? A gente trata pacientes desde... É muito menos comum em lactentes, né? Mas existem casos de tumores que acometem bebês. Bebês. Mas a faixa etária mais frequentemente é pré-escolar. E a gente atende para isso. Daí depende muito. Cada faixa etária tem um tipo de câncer mais comum. Então, a gente vê as leucemias, né, que elas pegam todas as faixas etárias, mas tem uma faixa etária que tem mais tumor ósseo, tem uma faixa etária que tem mais tumor ósseo? abdominal. Tumor ósseo deve ser difícil, hein? Deve sentir muita dor, né? No começo, sim. Né? Mas, acho que tudo evolui, né? Tanto os quimioterápicos, as técnicas cirúrgicas, a técnica de radioterapia. A gente vem numa constante evolução aí. Ô, doutora, tem incentivo? Tem algum apoio? Porque como a gente está falando de uma situação de um Brasil inteiro, né? Porque a gente vê outras cidades, outros estados aí que não tem esse tratamento que vocês fazem aqui. Isso tem algum incentivo? O SUS cobre, ajuda? Tem um apoio do governo? Tem um apoio para essas famílias que vêm também para ficar, que não quer ficar longe do filho? Existem as casas de apoio, né? Mas que, São na poucas. verdade, são poucas e é vontade pessoal mesmo tão de montar uma investidas, né, instituição. como deveriam. Não Elas são vivem doadores, elas vivem de doação, exatamente. Que daí as mães, porque a grande maioria das famílias vem mãe e criança, largam tudo para trás e vêm para São Paulo em busca do melhor tratamento para o filho. E aí elas ficam nessas casas que elas ficam hospedadas, apoio, tem né? alimentação, tem transporte para o hospital. Muitas vezes eles disponibilizam medicação e é o que facilita, o que deixa próximo ali dos grandes centros de tratamento. Agora, é muito complicado, porque a gente vê que, principalmente região de norte, nordeste, quando as crianças chegam aqui em São Paulo, às vezes elas chegam com a doença muito avançada. Existem excelentes centros no Nordeste, excelentes centros no Norte, mas é muito extenso. Eu já tive paciente que teve que pegar barco para chegar até Macapá, para de Macapá vir para São Paulo. Então, assim, a extensão territorial prejudica muito, prejudica nesse sentido, né? De até ter acesso a um grande Distribuição do centro. centro, né? Mas nós sempre, né, o que a gente percebe é uma dificuldade muito grande para esses pacientes chegarem num centro para ser encaminhado para o grande ficar, né? centro. Para se manter aqui Exatamente, também, né? porque tratar câncer infantil você tem que tratar num centro que seja referência. Porque senão essa criança pode não ser tratada da maneira que ela tem que ser tratada. Quanto tempo que você faz esse trabalho, doutora? Eu estou na oncologia pediátrica desde 2003.
É muito tempo, né? Bastante. Bastante, mas não faria outra coisa de Não jeito faria, nenhum. né? Não. É recompensador, assim. É lógico que tem dia que você está muito triste, mas ainda bem que a grande maioria das vezes você sabe que você esteve ali, que era importante você estar ali, que tinha que ser você. E... Eu acho que é importante demais ter mulheres, gente. Me desculpa os homens, como eles estavam já falando, é que eu tenho que entrar. Eu acho que a mulher, nesse lado, a gente é mais emocional, a gente é mãe, é um carinho diferente. Claro que não estou falando que não Mas tenha é isso do lado se masculino. colocar no lugar do outro. Do outro, mas é muito difícil, Uma né? habilidade que todos dessa área deveriam ter, né? Não só... Sensibilidade, diferente né? de- Porque é um momento muito difícil, né? Acho que mais Vou deixar que vocês sensibilidade aqui. é empatia. Tem que ter amor, né? Amor ao próximo. Amor e Eu acho que antes empatia. da carreira, amor ao próximo aí. Sim, acho que todas as profissões, né? É. A gente tem que ter Mas amor isso ao aí, lidar próximo. com criança, gente, eu acho que eu não conseguiria. Eu sempre vou de voluntário para visitar, mas é muito difícil. Tá? Vocês estão de parabéns todos. Vou deixar vocês só um minutinho para dar um recadinho aqui, porque a gente tem que trabalhar aqui, porque senão a gente fica tão emotivo aqui, gente. Nossa, é muito bonito o trabalho deles, viu, gente? E muito bacana também o trabalho do seu Sidney Oliveira aqui, ó, Ultra Farma. Sabe qual é o melhor lugar para você comprar o seu medicamento? Na sua casa, gente, claro. Na Ultra Farma, você pode economizar até 90% e ainda parcelar suas compras em até 10 vezes no cartão de crédito, tá, gente? Com os mesmos descontos, tá? E de mais promoções. São mais de 2.000 itens, tá? Para sua saúde. Confira no site ultrafarma.com ou ligue neste telefone, 0 prestadora 11 5591 1466. 5591 1466. Sua saúde vale muito, gente. E você vai ver que na Ultra Farma, cuidar dela, tá? Tem muito mais facilidades e custa pouco. Conheça também a promoção, tem uma promoção fantástica de remédios de uso contínuo, que você leva 3 unidades e vai pagar apenas 2, é isso mesmo. Leva 3 e paga 2. Medicamentos, vitaminas por preço que cabe, ó, no seu bolso, tá, gente? Tá sempre pensando em você, com facilidade para pagar. E um detalhe ótimo, viu? A entrega é em todo o Brasil, só na Ultra Farma. Então acesse agora mesmo, ultrafarma.com ou ligue, tá? 0 prestadora 11 5591 1466. Ultra Farma, a maior farmácia online do Brasil. Eu vou para um rápido intervalo comercial e eu volto já já com muito mais para você na Tarde Show.